Boa tarde, está no ar a nossa live do bem e hoje vamos conhecer o trabalho fantástico da Associação Santos Inocentes, aqui do Distrito Federal. Convido você a acompanhar e também, se sentir tocado, a ajudar essa associação. Já fizemos outras lives do bem com vários projetos, várias associações que fazem um trabalho muito bacana. E essa é a proposta da live do bem: mostrar para você que existem associações, pessoas fazendo a diferença e também mostrar que você pode fazer a diferença e ajudar esses projetos e tantas pessoas a fazer o bem também. Então vem comigo, compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, para que mais pessoas também possam assistir esse vídeo depois. Vamos aguardar aqui Santos Inocentes. Já encaminhei o convite para eles. Opa! Olá, boa tarde. Ai, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo certo. Áudio tá ok? Imagem tá boa? Tá, tá. Vamos ajustar aqui, porque tá meio sol. Como é que é? Peraí, só um minutinho. Vamos ajustar aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Pronto. Estamos prontos. Tá Perfeito. claro? Tá claro aí? Sim, tá ótima a imagem. Adorei o quadro de fundo também. Ah, tá. Pode apagar. Eu acho que agora ficou melhor aí, essa luz. Melhorou? Ah, tá Melhorou. bom, tá. Tá bom. Ficou mais clara. Então, Carol, é live do bem, né? Essa live do bem. Estamos aqui. Gratidão por você terem aceitado esse convite, viu? Oh, prazer todo nosso. Aqui direto da sede do Centro de Referência e Defesa da Vida, né? Aqui na Samambaia, a sede da Santos Inocentes, né? Pronto aqui para falar com você e com todo mundo. Bom, que maravilha. Queria então que você se apresentasse e contasse um pouquinho de como surgiu a Associação Santos Inocentes e o que vocês fazem. Então, Carol, aqui o meu nome é Ari França, né? Eu sou um missionário e gestor da associação, né? O que dirige toda a instituição, né? Desde 2014, por aí. E a instituição nasceu lá no ano de 2002, né? Nasceu com o propósito de ser uma instituição, na verdade, uma comunidade, uma nova comunidade, como nós somos católicos, como a gente conhecimento de todos, nasceu lá na paróquia São José Operário, né? Através de uma moção espiritual que a missionária Tânia, que foi a fundadora, que hoje é intercessora, missionária intercessora, recebeu no Santíssimo, diante do Santíssimo, né? Depois de ter participado de uma palestra pró-vida que falava sobre as causas e consequências do aborto. Aí veio aquela inquietação que Deus falando no coração dela, né? Que queria que fizesse algo mais pelos pequeninos dele, né? Aí foi mais ou menos um ano de oração, aí a gente se reunia para rezar, para saber o que Deus queria, né? Desse chamado, né? Que é um carisma que tem crescido muito, a defesa da vida, até surgir, né? Esse grupo missionário com intenção de ser novas comunidades, com o carisma da defesa da vida, né? Como princípio. E aí a gente foi aprimorando, ouvindo a Deus para saber realmente o que Ele queria. Fizemos muitos resgates na rua, fizemos muito porta a porta, panfletando na rodoviária, feiras livres, nesses locais
de muita movimentação, para falar do valor da vida humana, e a gente encontrou várias situações que fizeram a gente repensar um pouco mais sobre a questão da amplitude do carisma. Quando a gente acolhia ou quando a gente atendia uma mulher que queria abortar porque estava machucada, porque estava com a sua dignidade ferida, e aí ela dizia: mas e aí? O que eu vou fazer? Se eu não abortar, como é que eu vou criar essa criança? Onde é que eu vou colocá-la? Eu não tenho emprego, eu não tenho creche, aqui não tem creche para a gente colocar. Como é que eu vou sustentar? Aí foi surgindo a necessidade da gente institucionalizar a coisa, de preparar algo mais concreto para poder acolher, fazer esse acolhimento, não só a escuta, né? A escuta, o aconselhamento, a oração, a intercessão, a ajuda material, espiritual, psicológica. Aí foi vindo todo o resto, tudo que nós fazemos hoje, aos poucos, né? Até a gente conseguir institucionalizar a partir de 2008. 2008 nós tivemos o nosso CNPJ, né? E aí, nós hoje somos uma instituição católica, mas sem fins lucrativos e não tem como denominação a doutrinação. Tanto que a gente acolhe todas as mulheres, todas as pessoas de boa vontade, independente de credo, né, raça, ideologia, nós acolhemos a todos. Que maravilha. E vocês estão, então, já há 20 anos nessa missão, né? Desde 2002. Para quem está chegando agora, nós estamos conhecendo a Associação Santos Inocentes. Onde vocês ficam, Ari? Vocês têm uma sede? Como é que funciona? Então, nós estamos aqui sediados na 433, na expansão de Samambaia, onde a gente tem hoje o centro de referência, o primeiro centro de referência de defesa da vida do Brasil, né? Onde a gente tem todo o trabalho de creche, o acolhimento com creche, tem toda a parte administrativa, psicológica, pediátrica. Nós temos um grupo de pediatras fiéis, né, que trabalham conosco há vários anos, na faixa de nós temos 2 profissionais por semana atendendo nos nossos consultórios aqui, né, as nossas crianças, e o sistematizado, né, do serviço social, aquelas mulheres que a gente atende, que saíram da casa de acolhimento, que passaram pela situação de resgate do aborto, o sistematizado é um serviço social que cuida especificamente dessas mulheres que vieram da realidade do aborto, né? E precisam de ajuda com enxovais, com os direitos sociais que elas têm, com alimentação, com consultas de pré-natal, com ecografias, acompanhamento psicológico e até psiquiátrico. Tudo isso a instituição oferece a nível de Brasília, né? E na casa de acolhimento a gente acolhe mulheres que vêm de várias situações, de vários lugares, do Brasil, inclusive, né? Para terem os bebês e dar em adoção. Tem um problema lá no Piauí, por exemplo, e ela desistiu do aborto. Nós somos uma rede Provida bem articulada, e aí eles mandam para a gente essa mãe para que ela tenha sua gestação com dignidade, no sigilo, como ela tem que ser. E aí a gente cuida. Aí a gente cuida do processo de adoção ou da reintegração dela junto à família, quando é o caso. E a gente, inclusive, acolhe estrangeiro, né? A gente acolhe alguns imigrantes também, já acolhemos muito aqui na Casa Santa Diana. Bacana. E já são quantas mulheres vocês estão acolhendo no momento? Tem uma ideia de quantas também já foram atendidas ao longo desses 20 anos? Olha, eu não tenho essa estatística, moça, mas nós já tivemos muitas mulheres, muitas. São casos assim que dariam verdadeiras novelas mexicanas. A casa tem capacidade para 28 mulheres, né, com seus filhos, né? E lá são acho que 6 quartos. É uma casa pensada como lar para essas mulheres. Não é um abrigo comum. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, ou até te convido para vir conhecer. É uma casa diferenciada, né? É onde era a nossa antiga sede, a creche, né?
e a sede da instituição, que foi adaptada para ser a casa de acolhimento. E hoje essa casa tem capacidade para 28 mulheres. Aí nós temos o serviço 24 horas, né, de plantão, a direção da casa com o serviço social, com plantonistas, né, com plantonistas de agentes sociais, que a casa não para, é 24 horas. E a direção da casa, que é tudo interligado aqui com a sede, né? Então elas moram nessa casa, elas precisam ir para médico, para as consultas, os direitos sociais que elas precisam, né, conseguir. Tudo isso o nosso serviço social cuida. Processo de adoção, aquela questão de reinseri-las, né, através dos vínculos que estão rompidos, através das famílias, a gente tenta uni-las para que elas voltem para a família. E os casos daquelas que não têm para onde ir, que têm vínculos fragilizados, vêm de drogadição, vêm de violência. As crianças dela, quando nascem, vêm aqui para o centro de referência, para a nossa creche, e elas ficam acompanhadas, ficam na casa até os 6 meses dessa criança. E a criança fica conosco aqui até os 4 anos, onde ela vai daqui direto para a rede pública, né? E elas moram pelas imediações, nós temos vários casos que terminaram assim. Elas ficam aqui por perto, então o serviço social acompanha, o serviço social acompanha, né, a evolução dessa mãe. A gente tenta reinseri-la no mercado de trabalho, através de curso profissionalizante, e fica dando aquela assistência que ela precisa, de alimento, fralda e tudo, durante um bom tempo, né? Ela fica assim, próximo da instituição, fica meio que família, né? Até começar a andar com as próprias pernas e tocar a vida. Que maravilha. A auxiliadora está comentando aqui, né? Trabalho muito lindo, referência com força. Convido a todos para conhecer o milagre de perto. Hashtag Todos pela Vida. E eu, assim, eu sou suspeita para falar, né, Ari? Eu já te entrevistei outras vezes para algumas matérias, né? Nós já acompanhamos a Marcha pela Vida e contra o aborto no Brasil. E eu sou muito fã mesmo do trabalho de vocês. Conheço a missionária Tânia. E é muito importante esse trabalho que vocês fazem, né? Nós estamos passando realmente também por um momento de muito assim, polarização, de muitas polêmicas, mas a defesa da vida é uma garantia que nós temos, afinal, os outros direitos não valeriam de nada se a gente não nascesse, né? Sim. Então, o direito à vida, né, de nascer é muito importante. E vocês fazem esse acolhimento às mulheres que muitas vezes não têm condições, né? As mulheres acabam optando, né, por isso quando não tem condições nenhuma, não tem um apoio. Você colocou então aqui que vocês acolhem, né, essas mulheres desde o momento que elas descobrem a gravidez. Como que elas, né, podem chegar até vocês? Vocês disponibilizam canais, né, de comunicação ou as pessoas também indicam? Como é que funciona essa indicação? Então, o trabalho ele é muito conhecido, né? Nós estamos, apesar de não sermos conveniados com a rede, né? Nós acabamos que estamos na central de vagas, assim, de forma indireta, né? E como nós somos referência em acolhimento a gestantes, mulheres que vêm em situação de vulnerabilidade, de tentativa de aborto, eles que precisam de um acompanhamento mais especializado, digamos assim, mas eles mandam aqui para Santos Inocentes, eles pedem vagas, né? Através do CRAS, dos postos de saúde, hospitais, inclusive, que temos parceria, e da própria rede Provida, de paróquias, de igrejas evangélicas, de tudo que é a área, né? Social ou não, que conhece o trabalho, sabe que nós fazemos esse acolhimento, eles encaminham para a gente, né? Além de estar lá nas redes sociais também, às vezes elas procuram por elas mesmas, né? Essa ajuda, esse acolhimento, aí a gente vai, avalia, visita, vê a situação e de repente traz elas para casa, né? Convida para hospedá-las. Às vezes o caso é resolvido lá mesmo, na região dela, porque são todas as regiões em torno, a gente atende. E aí o sistematizado faz uma visita e avalia se é caso para acolhimento ou se é para acompanhamento sistematizado. E aí a gente faz o que tem que ser feito, a nossa pequena parte.
Bacana. E você deixou claro no início que é uma associação sem fins lucrativos, que Sim. depende de muitas doações. E eu já aproveito a pergunta do nosso seguidor que está acompanhando a live do Sidney. Ele quer saber que tipo de ajuda vocês estão precisando hoje, né? Quais são as doações, como é que as pessoas também podem colaborar com esse importante trabalho. Então, como foi falado, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, né? E com a pandemia você sabe que fez estrago no mundo todo, né? Muitas instituições, como a nossa Provida e tantas outras sociais bem estruturadas tiveram que fechar as portas, pararam muitos seus trabalhos. Hoje, por exemplo, nós atendemos 30% do nosso efetivo, do nosso total, né? Porque aqui o centro de referência foi criado para 185 crianças. Nós estamos hoje com 45, 50 crianças. É, o sistematizado está atendendo um número bem reduzido também, né? A casa de acolhimento. Então, nós tivemos que nos adequar à nova realidade que o mundo passa financeiramente, né? Porque com essa insegurança toda, né? Essa incerteza se tudo voltaria à normalidade, né? Eu acho que nós até que aguentamos bastante, né? Graças a Deus, pela graça de Deus, nós estamos aqui, né? De portas abertas, não fechamos um dia durante a pandemia, servimos muito a população, muitas cestas básicas, ajudamos de todas as formas as pessoas que o nosso público, né, que são o nosso público, nunca deixamos de fazer. Mesmo com a creche fechada, as crianças que estavam matriculadas antes da pandemia, elas continuaram sendo assistidas pela instituição, né, de forma direta mesmo, com alimentos, com visitas, com suporte material, porque a situação não foi fácil, né? E como a pandemia veio mexer com todo o cenário econômico, né? Muita gente parou de doar, perderam o emprego, então as doações diminuíram bastante, né? Hoje nós estamos enfrentando um verdadeiro problema, até judicial, por conta de salário. Nós tivemos funcionários que entraram na justiça pedindo rescisão direta, porque é uma obra que é feita com muito carinho, com muito zelo. Tudo que nós fazemos, a gente faz bem feito. E às vezes dá a impressão, pela amplitude, pela extensão que ela alcança, as pessoas acham que nós temos recursos, né? Porque nós somos chamados a fazer com excelência. E aí a gente está sofrendo muito nesse momento com a falta de recursos, com a diminuição dos recursos. Não somos conveniados, assim, não é uma intenção assim, do meu coração, da própria instituição, se conveniar em todos os serviços, porque isso acaba engessando, né, o próprio carisma, ou seja, a liberdade que você tem para acolher. Chega um conselho tutelar que pede uma vaga. Eu não preciso mandar ele para a central de vaga para poder acolher, eu não preciso, não depende de autorização do governo para acolher ou para ajudar uma família emergencialmente, um acolhimento que possa ser feito de madrugada, final de semana. Então a gente tem essa liberdade, mas a falta de recursos está nos obrigando a procurar, né, de forma bem concreta, pelo menos uma parte da instituição, porque nós temos hoje aproximadamente 38 funcionários, né, que é um número bem reduzido em relação ao que o trabalho precisa. Salários que são caros, né, impostos, estamos aí com os impostos atrasados, em parcelamento. Assim, nós estamos assim, realmente numa situação de estagnação financeira. E muita gente não compreende isso, né? Por mais que nós tenhamos diminuído, né, muito os nossos atendimentos, mas nós precisamos nos manter. Estamos aí organizando a parte institucional, como documentos, registros, para que nós possamos receber emendas, possamos receber emendas parlamentares, parcerias com o governo, até o governo federal, que a gente é referência lá também, no Ministério da Mulher, da Cidadania. A gente precisa passar por essas barreiras, mas para a gente passar por tudo isso, a gente precisa estar com tudo alinhadinho, como vocês sabem. O terceiro setor no Brasil, infelizmente, ele é esquecido. Ele é deixado de lado. Isso tem me entristecido muito como uma pessoa, como gestor de uma instituição que tem um fim social,
vai muito além de um mercado de quadra que contrata 4, 5 funcionários e tem uma renda, né? Ele fatura com aquilo. Né? Nós não faturamos, ao contrário, nós prestamos um serviço, né? Nós não oferecemos um serviço de qualidade para a comunidade, mas nós não temos um produto para vender e repor esses recursos. E as pessoas não entendem isso. Né? Elas acham que, por sermos uma instituição com CNPJ, nós temos todo o respaldo financeiro do governo, e nós não temos. Nós não temos isenção de nada, de água, de luz. Nós não temos isenção de carga patronal, que é caríssima. A senhora sabe como é que é no Brasil, infelizmente. Então, nós estamos assim, passando por momentos muito difíceis para manter o mínimo do mínimo funcionando. Do que nós sobrevivemos? De doações de pessoas sérias que conhecem esse trabalho, né? Porque tudo que vem é aplicado aqui, né? Dentro da instituição, para manter, que não é barato manter um trabalho como esse. E a gente vive disso aqui, nós vemos isso aqui, de doações que chegam de móveis, eletrodomésticos, que a gente transforma no Mega Bazar em recurso também. O nosso último Mega Bazar deu para dar uma alinhada nas contas. Claro que não apagou o incêndio, mas deu uma amenizada. Então, nós buscamos, de toda forma, a sustentabilidade para que não dependamos totalmente de doações ou da boa vontade das pessoas, que realmente não está fácil. Não está fácil. Temos as contas bancárias, né? Brasil, conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e BRB, que estão aí nas redes sociais. Você pode ajudar através de alimentos, doação de alimentos não perecíveis, de proteínas, frutas, verduras, móveis, eletrodomésticos, roupas, calçados, brinquedos, de tudo, até materiais de construção, a gente aceita aqui para transformar em recurso. Que maravilha, gente. E essa é a proposta da Live do Bem. É levar para as pessoas esse trabalho que é feito pelo terceiro setor e que poucas pessoas conhecem, né? Mostrar, assim, que nós podemos fazer a diferença ajudando o trabalho dessas associações, como a Associação Santos Inocentes, que precisa de muita doação. Então, acesse, eu já deixei aqui fixado o perfil do Santos Inocentes, para que vocês conheçam, né? E lá tem todas as contas, tem as listas também, vocês estão precisando no momento, né? Das doações. Então, de pouquinho em pouquinho, né? Você compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas conheçam, né? Você já vai estar fazendo a diferença também. O Sidney também perguntou aqui quanto tempo uma moça fica internada e que tipo de serviço ela é atendida. Então, isso depende muito do caso, né? Lá na casa de acolhimento, cada caso é analisado de forma bem particular, né? Às vezes tem mulheres que chegam no começo da gestação, né? E aí elas são cuidadas, né? Ouvidas, e aí a gente avalia muito a questão da família, do vínculo familiar, se esse vínculo está fragilizado, se tem possibilidade de ser fortalecido para que ela volte para a família. Ou às vezes tem também a situação de violência, onde envolve violência doméstica, o companheiro foi violento, negligente, e aí a gente não pode incentivar para que ela volte para essa realidade, né? Então, o que a instituição tenta fazer é buscar o empoderamento dessa mulher para que ela seja autossuficiente, né? Dessa situação que ela vivia antes, para que ela busque os direitos que ela tem, às vezes, pensão alimentícia, direitos sociais que muitas delas desconhecem, como auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, que dá um suporte pequeno, mas que já dá para dar os primeiros passos, né? Para elas alugarem a primeira casinha, e ali a instituição ajuda com o que pode do nosso espaço São Padre Pio, que é o bazar, com algum móvel, cama, alguma coisa para que ela recomece, né? Então, são casos e casos. Elas podem chegar e ficar até o final da gestação, e pelo regimento interno ela fica até 6 meses após o nascimento do bebê, né? Que é o tempo que ele pode estar apto a vir para a creche, né? E aí ela se retira para começar a sua vida nas proximidades da instituição, ou a gente avalia, né,
se ela não conseguiu os direitos, se ela não conseguiu se estabelecer, se estabilizar, ela é avaliada a situação dela de forma individual e ela pode permanecer um pouco mais. Mas a instituição não larga, não deixa elas largadas à própria sorte. A gente procura encaminhá-las para que elas consigam, por si só, dar a volta por cima. Excelente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do que é esse quadro atrás de você. Então, como é que eu faço? Ó, esse quadro é o mural da vida. Me colocou logo aqui. Esse quadro tem uma representação muito simbólica, mas importante para nós, né? É um quadro que a gente usava para fazer divulgação nas rodoviárias, nas praças, falando sobre o valor da vida humana, né? Aí está falando sobre o direito de escolha, tá até em inglês, né? Uma criança que foi abortada, porque lá você sabe que o aborto ele é aprovado até o 9º mês, né? E aí essa criança foi abortada através de método de sucção violento, né? E aí a cabeça da criança ela é retirada com a pinça, né? Que ela não consegue passar pelo encanamento do aparelho que suga como se fosse um aspirador com uma potência umas 300 vezes mais do que esse comum. E ela puxa essa criança aos pedaços. A gente já viu isso. Eu não gosto muito de usar esse tipo de imagem, né? Até para resgate, para formação. Uma coisa que eu não uso muito, eu acho muito violento, essa violência que as crianças abortadas sofrem. E a cabeça ela é retirada com a pinça. Aí ela está numa exposição terrível, né? E aí isso tudo chocava as pessoas, como choca, né? E aí nós começamos a pensar. Um dia eu pensando, poxa, a gente precisa mostrar que a vida é maior do que a morte. Eu comecei a colar esses sapatinhos de crianças que saíam da casa e tudo, que eram resgatadas. Fizemos muitos resgates, fazemos até hoje. Impedimos que a mãe aborte, né? É um convencimento que é feito através do trabalho, né? Para que ela não aborte e oferecemos toda a rede de proteção, porque às vezes o que falta para ela é a proteção, né? O apoio. E aí a gente vai botando esse sapatinho até cobrir essa imagem horrenda do aborto. E ele ficou conhecido como o mural da vida, ele é muito famoso, né? É a vitória da vida sobre a morte. Muitos desses sapatinhos, eles têm uma história real e muitos deles simbolizam todas essas crianças, que foram muitas. Antes da pandemia, nós temos uma estatística, né, de resgates que eram realizados antes da pandemia, na faixa de 122 resgates assim, de crianças efetivamente libertas do aborto através do trabalho. Isso fora os outros trabalhos. É um trabalho de mediação mesmo, assim, de intervenção direta com essas mulheres. Né? Então, é gratificante. Se fosse uma vidinha, uma criança só, já valeria a pena. Tá? Então, esse quadro representa a vitória da vida sobre a morte. A vida é o maior dos dons, tem que ser preservada. Com certeza. E eu imagino a gratidão de todas essas vidas, dessas pessoas, quando conhece essa história, né, de que foram salvas de um aborto. Nós temos, inclusive, muitos famosos, muitas pessoas que a mãe pretendia, né, tirar a vida daquele filho e hoje ele é muito grato a essa mãe porque a mãe escolheu a vida. E nós devemos sempre escolher a vida. Eu queria então, Ari, já estamos caminhando para o encerramento dessa live, que você deixasse uma mensagem também para as pessoas, né? Além de conhecerem o trabalho das Santas Inocentes, vocês também contam muito com voluntários, com defensores da vida, né? Com pessoas também que abraçam essa causa. E Sim. Que mensagem você, né, deixaria para essas pessoas também colaborarem nessa defesa da vida, né? Como que as pessoas podem estar ajudando também outras mulheres a evitarem o aborto? Então, como você falou no começo, Carol, nós estamos num momento muito complicado da história, né? Até do nosso país, né? Do mundo, mas do nosso país. E esse próximo final de semana a gente tem uma responsabilidade histórica, né?
que com essas eleições que estão aí, que não são eleições comuns, né? Então, nós precisamos começar de baixo, por nós mesmos, né? Começar a nos questionar sobre qual é o nosso papel de cristão, né? Independente da crença que nós professamos, mas como cristãos que aprenderam, né, do próprio Cristo que a vida é o maior dos dons e que ela precisa ser defendida, né? E está lá nos direitos universal do direito dos homens, né, que a vida tem que ser protegida, independente da situação. Nós temos que começar a fazer esse questionamento interior de nós mesmos, né? Será que nós estamos fazendo a nossa pequena parte? Você não precisa ser missionário, você não precisa trabalhar ou abrir uma instituição para você ser defensor da vida, para você fazer a sua pequena parte. Você pode colaborar de várias formas, até na oração. Uma oração que você faz cotidianamente, peça a Deus por essa e outras tantas instituições providas que estão se arrastando para fazerem a sua pequena parte, como nós. Nós estamos fazendo a nossa pequena parte com muito sacrifício, sob muita perseguição, muita mesmo. Porque essa temática que a gente aborda, ela é polêmica, ela gera muita polêmica, né? E as pessoas geralmente não querem se envolver em polêmica, acham bonito, mas não querem participar. Então, a minha mensagem é que vocês questionem um pouco, né? Principalmente aquelas pessoas que perseguem obras como essa, né? Que acham que nós somos radicais, extremistas, e nós não somos, nós estamos fazendo a nossa pequena parte. Nós não queremos visibilidade social, política, independente do aborto ser ou não aprovado no país. Nosso trabalho vai continuar aqui, olha, no silêncio, né? Aqui da Samambaia ou em outros locais. Nós precisamos de ajuda, ao invés de críticas, de julgamentos, de tanto mimimi que as pessoas... Aparece tanta coisa para nos desmotivar, né? A fazer o que nós fazemos, a defender a bandeira que nós defendemos, que entristece muito o nosso coração. E nós precisamos, além da ajuda material, da ajuda que cada um possa dar, das doações financeiras, que estão realmente sendo aplicadas na defesa da vida. Não tem ninguém enriquecendo, não tem ninguém desviando. Tudo que vem para essa obra volta em dobro, em vida, de verdade. São vidas que vão dar o seu retorno lá no futuro. Talvez eu não veja, mas os meus filhos, meus netos, os seus, e o dessas pessoas que julgam tanto o nosso trabalho, elas vão colher isso lá no futuro. Então, você é capaz. Você pode ser um defensor da vida, fazendo o seu pequeno gesto concreto. Ajude essa obra, ajude tantas outras que precisam também desse apoio, dessa oração, dessa compreensão, que é a nossa pequena parte. Nós não estamos fazendo nada de extraordinário. Nós estamos fazendo apenas a nossa pequena parte. Tá? E todos são bem-vindos, todos são convidados a vir conhecer de perto essa obra. Nós estamos de portas abertas, tanto para quem quer ajudar, como para aquelas pessoas que querem questionar. Nós deixamos o nosso testemunho como nossa maior resposta. Bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Gratidão, Ari. O Sidney está dizendo, vocês vão para o céu. Trabalho lindo. Firme no propósito. Vocês são iluminados. Teremos aflições, mas eu venci o mundo, né? Que é a grande mensagem de Cristo para todos nós. E fica o convite. Escolhe, pois, a vida, pois ela traz vida a você também. Né? Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou colocar também as contas, né, as doações que as pessoas podem fazer para a associação nesse vídeo. Vou tentar disponibilizar também no canal do YouTube. Então, para que as pessoas possam compartilhar, para que mais gente do Brasil inteiro conheça o trabalho dos Santos Inocentes e que vocês continuem firmes nesse propósito, nessa missão da defesa da vida, viu? Carol, eu esqueci só de um detalhe. Aproveitar, né, essa audiência toda que você está tendo aí. Olha, na semana que vem nós comemoramos a Semana do Nascituro, né, que é o dia 8 de outubro. E aqui, tradicionalmente, no Centro de Referência, a gente está criando essa tradição já há algum tempo, nós comemoramos a Semana do Nascituro, né, da segunda à sexta-feira, né?
com palestras, com orações próprias da defesa da vida, né? E com o histórico do Provida, histórico Provida do Brasil, né? Como surgiu tudo, como surgiu o carisma das Santos Inocentes, para aquelas pessoas que, principalmente, que querem ter filhos, que não podem. A gente tem vários testemunhos, inclusive nós vamos ter testemunhos de mulheres que passaram por aqui, de mulheres que tiveram seus filhos resgatados, a sua dignidade resgatada através desse trabalho. Nós vamos ter uma atividade, uma semana de atividade, todas voltadas ao nascituro. Nós vamos começar às 15 horas até às 17 e vai ser aberto ao público. Então, olha, você já faça seu convite para as pessoas virem conhecer e participar conosco dessa semana que enaltece o nascituro e a defesa da vida, tá? Então, nós vamos estar de portas abertas, literalmente mesmo, essa semana, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho, tá? Vamos celebrar a vida. A vida precisa ser celebrada. Maravilha. Independente do resultado da eleição, né? Que a gente precisa torcer para que seja o certo. Tá bom? Exatamente. E eu aproveito também, então, para fazer um convite. Se você ainda não sabe quais são os candidatos que defendem a vida desde a concepção, vá no Brasil Sem Aborto. Lá eles estão com a campanha A Vida Depende do Seu Voto. Tem candidatos do Brasil inteiro que assumiram um compromisso contra o aborto. Nós precisamos, sim, eleger candidatos que são contra o aborto, porque isso é uma violência, isso é um assassinato contra a vida. Então, Exato. cada um fazendo a sua parte, sabendo votar com consciência, nós teremos, com certeza, um Brasil melhor para os nascituros, para os futuros brasileirinhos e para as famílias, com certeza. É a renovação dessa nação. Está nas mãos de vocês, de todos nós, a partir desse domingo, viu? A renovação dessa nação, né? Ou a eliminação. Tá? Muitos candidatos bons, providas, que já nos visitaram. Nós somos uma instituição apartidária, como você sabe, mas nós recebemos a todos, de preferência aqueles que levantam essa bandeira, né? Então, todos eles recebem as nossas orações, né, a nossa admiração. Nós gostaríamos de eleger todos eles que defendem realmente, que têm um compromisso público com a causa pró-vida, né, que tem essa pauta pró-vida. Mas nós temos bons candidatos, pessoas decentes, pessoas que estão preparadas para irem para aquela arena, né, e defender a vida e o futuro dessa nação. Tá? Deus abençoe. Amém. Vamos fazer só uma foto ali para a capa da live? Vamos sim. Quer que eu levante? Não, pode ficar sentado pode mesmo. Ficar assim mesmo. Não, tá bom. 3, 2, 1, X. Prontinho. Muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de compartilhar essa live com mais pessoas para que as pessoas conheçam o trabalho dos Santos Inocentes. Se vocês conhecem também outras associações que fazem a diferença, que fazem um trabalho muito bacana, comente também nessa live para que eu também possa estar fazendo outras lives do bem. Essa foi a nossa última de setembro e essa é a proposta mesmo, é levar o bem através dos gestos de solidariedade, do amor ao próximo. É assim que a gente faz um mundo melhor. Muito bem. Até a próxima. Tchau, tchau.